bem, estamos de volta com você nesse momento falando sobre mães perseverantes em oração. Temos aqui uma convidada ilustre, uma mulher que é coordenadora, doutora juíza, doutora Simone de Figueiredo. Ela é coordenadora da região norte de um movimento chamado Desperta Déboras, tá certo? E nós vamos hoje então continuar conversando com a doutora Simone sobre essa grande missão. E claro, ela é uma mãe e ela tem orado, ela persevera. E nós vamos agora a uma terceira pergunta de uma telespectadora que com certeza vai também responder a tua pergunta, que quem sabe é isso que você também está pensando. É a nossa amiga América e ela vai então nos perguntar algo. Vamos lá então rapidamente. Olá, pastora Raquel. Quero parabenizar todas as mães por este dia. Eu sou América Rebouças, sou mãe de 2 filhas maravilhosas, Thaís e Michele. Quero fazer uma pergunta. Uma mãe, além de intercessora, o que ela deve fazer para levar os seus filhos a Deus? Excelente pergunta. O que mais eu posso fazer, doutora Simone? Muito boa pergunta, porque não basta orar, minha irmã. Você que está nos assistindo, eu quero dizer a você que a Bíblia nos dá princípios para educar nossos filhos, não dá receita. Amém. E além de orar, você precisa dar exemplo e você precisa disciplinar seus filhos. O Senhor nos ensina em Deuteronômio 6:8 que nós devemos atar essa palavra no nosso coração, Glória a Deus. entre os nossos olhos, na nossa mão, ensinar no caminho, ao levantar. Toda hora está falando sobre a palavra de Deus, ensinar essa palavra, plantar no coração dos nossos filhos. Dar exemplo, você como uma mulher de Deus. Se você não agir como uma mulher de Deus, teus filhos não vão ver aquilo que você fala. E nossos filhos, eles aprendem com o que nós fazemos mais do que com o que nós falamos. Uau, isso é muito forte. Então é com exemplo de vida e com Exemplo, algo também que eu disciplina diria e oração. tempo. Porque para Claro. você poder passar esse exemplo e passar esses valores, você não pode passar assim, um turista em casa. Você tem que ter tempo com os seus filhos. Eu não quero que colocar culpa em nenhuma mãe que está trabalhando, porque eu sei que tem muitas mães que precisam colocar o alimento na mesa, precisam daquela renda extra para poder dar algo melhor para o seu filho. Mas também essa questão do tempo é muito importante. Disciplina também, não é? É por isso que hoje é tão difícil educar, Raquel. Porque trabalhar fora não é um luxo, é uma necessidade da grande maioria das mulheres, não é? Com certeza. E o tempo com os nossos filhos, ele ficou muito escasso. Uhum. Mas o Senhor, ele nos ensina, ele nos diz, a Bíblia nos diz, que a nossa prioridade é a nossa casa. Nós devemos ter o Senhor como prioridade, em primeiro lugar, depois a nossa família, a nossa casa, e depois o resto. Que tremendo. Não Isso é é um verdade? pensamento que eu estava só me interrompendo Pois aqui, não. de uma amiga que estava sentada onde você está, só que eu estava em off. Ela estava aqui ontem conversando comigo aqui e não estava indo ao ar. Isso é uma conversa entre 2 amigas. Ela falou assim, sabe, Raquel, eu sou missionária no meu lar. Minha missão primordial são os meus filhos. Porque a Bíblia fala também, primeiramente em Jerusalém, depois Samaria, depois aos confins da terra. Então você vai pregar para todo mundo, não? E você é uma bênção na vida de todo mundo. Primeiro você bênção na minha Jerusalém, na minha casa, aqui no meu. Ser uma boa mãe, ela tem que ser primeiro uma crente, uma fiel amante de Deus no seu lar, porque é ali que os filhos vão ver. E em casa a gente é o que a gente é, não é verdade? Não tem como esconder. Não tem como esconder. Né? Não, e outra coisa, nossos filhos, eles são nossos primeiros discípulos. Não adianta você ser uma grande líder de célula, de geração, coordenadora, pastora, missionária, o que você quiser. Seus filhos precisam ser ensinados na palavra. Nossos filhos são os nossos primeiros discípulos. São os primeiros alunos também. Ela Com falou certeza. ensinados. Porque a gente às vezes joga isso para o professor da escola dominical. Isso aí. Eu lembro de Simone, quando eu fui para a escola dominical, eu era criança, eu já sabia aquelas historinhas todinhas. O meu lar era a igreja é uma extensão. Claro. Eu sabia de história de Davi, de Samuel, de Ruth, de Débora. Meus pais contavam pra gente, minha mãe antes de dormir, uma história pra gente, agindo, sabe, fé e tantas coisas, mas já sabia aquilo até antes mesmo de pisar numa igreja. O que nós vemos hoje é que os pais delegam a função de educar para as escolas ou as igrejas. Ensinar o evangelho passou a ser uma função da professora da escola dominical, da pastora de crianças, quando na realidade não é assim.
Nós temos que ensinar nossos filhos. Essas historinhas, não conta história de Cinderela para o teu filho, conta da Bíblia. Temos histórias de princesas maravilhosas na Bíblia. Amém. Gostei disso. Ó, tem a princesa Esther. E com ela a gente aprende tanta coisa, né? Ousadia, coragem, e princesas vitoriosas, não é verdade? É verdade. E heróis, não é? Com o apóstolo Paulo, Abraão, Isaac, Davi, rei Davi, pessoas humanas que falharam como todos nós, mas pessoas de verdade, porque Cinderela não é de verdade, não. Os três porquinhos e os lobinhos, o lobo mau. Apesar que a gente conta, já escutei essas histórias também, mas interessante que os meus pais fixaram a prioridade era orar. Eu lembro que minha mãe, uma época, sabe, Simone, ela dava aula numa faculdade, dava aula de inglês, e nós éramos pequenininhas. E papai contava a história pra gente, de um homem que caía assim um barril e tinha um lobo mau dentro dele, uma história mirabolante, mas a outra era de Samuel. E aí falava, Samuel, Samuel, né, que a Rebeca casa com Samuel. Mas é interessante, né, e como a mães, claro, pais, eles incutem, eles na sua, não é só palavras, é o exemplo. Nossos filhos, eles são o que nós somos. Não tem. Eles aliás, eles são até às vezes melhores, não é, Raquel? E essa é a nossa expectativa, Amém. Que eles sejam melhores do que nós, não é? Mas nós, com certeza, é que temos a obrigação de plantar no coração deles os nossos valores, os valores cristãos, aquilo que é bom, aquilo que é certo. E a Bíblia diz que se nós ensinarmos os nossos filhos, eles não se desviarão, ainda que velhos. E eu creio nisso. Os valores que nós plantamos, aquilo que nós ensinamos, eles vão com eles, né? Aonde quer que eles forem. Eles podem por um momento sair deles. Podem. Desviar e falar, mas ele sabe lá no fundo, que nem meu irmão estava lá bebendo, droga, mas ele sabe que ele foi incutido nele. Ele falou, poxa vida, o que eu estou fazendo aqui? Né? É verdade. Eu mesma sou exemplo disso, porque eu me desviei. Eu fiquei 10 anos desviada, fora dos caminhos do Senhor. E enquanto isso, meus amigos, pastores, minha família, todos oravam por mim. E eu voltei. Que coisa linda. Lindo demais. Eu morria de saudade. Com certeza. Eu morria de saudade do Senhor. Eu lembrava sempre de tudo aquilo que ficou plantado no meu coração. E eu não conseguia me desviar daquilo. Uau. Eu sinto que essa sua experiência está falando com alguém hoje. Uma pessoa que está talvez longe de Deus e sabe muito bem, foi ensinada pelo pai, pela mãe, que o único caminho é Jesus, que a única paz vem de Jesus, a única vida que vale a pena ser vivida é para Jesus. Então hoje tem alguém aqui que está falando ao teu coração. Você que é filho hoje, claro que a programação é para incentivar mães, mas os filhos são o alvo de tudo isso. E você, quem sabe esse filho, essa ovelha desgarrada, que está aí e aprendeu, sabe o caminho, mas está dando uma desviada. Eu gostaria só de dar um foco agora, mudar um pouco aqui, te perguntar, Simone, aqui em Manaus, qual é assim, o horário? Eu sei que cada igreja é diferente, mas é uma vez por semana, todos os dias, o domingo, qual é o dia mais ou menos que as igrejas escolhem, entendeu? Se é uma vez por semana, para estarem juntas. Isso é muito relativo, Raquel. Depende da igreja. Uma vez que nós implantamos o projeto Desperta Débora dentro de uma igreja, fica a cargo do seu pastor escolher o dia, a hora, de acordo com a disponibilidade da programação da igreja. Na tenda da família, que é a nossa congregação, nós estamos ali reunidos toda quarta-feira às 18 horas e aguardamos você lá para uma visita. Tá certo. Então, é um movimento que se junta geralmente uma vez por semana. Uma vez por semana. Uma vez por semana. Que coisa maravilhosa. Então, aquilo é um compromisso. Nos reunimos para orar, dar palestras, ensinar, falar sobre educação de filhos, confrontar mães que precisam, às vezes, ser confrontadas. E orarmos juntas, estimulá-las, desafiá-las. Com certeza. Mostra a importância de orar. Isso é o Desperta Débora. E também tem essa questão de estar juntas, né? Todas elas, isso é uma fortalece a outra. Raquel. Eu fui, várias vezes você me convidou, eu fui já dar a palavra para as mulheres. Eu lembro que naquele dia Deus falou grandemente comigo, me desafiou também. Eu lembro no final, eu estava com uma causa tão difícil, uma diaconisa saiu do lugar dela e foi ministrar na minha vida, me fortalecendo também. Então, olha só, não fique isolada, não. Não fique aí carregando esse fardo pesado, não. E falando, eu estou tão sozinha. Você não está. Tem um exército de mães como você que também estão perseverando e orando. Saia desse cantinho, saia
desse isolamento e você vai agora se juntar a outras mulheres para orar também. Eu quero chamar um VT agora de uma pessoa muito especial. É o meu querido irmão, pastor Mark Lemos. Esse que eu falei para vocês, que foi causa e motivo de muitas orações da minha mãe. E hoje ele é diretor do Seminário Teológico de Educação Teológica em Pindamonhangaba, São Paulo, uma escola de excelência. Olá. Ele e sua esposa, a pastora Elba Lemos. Confira aí uma palavra do Mark. Olá, meu nome é Mark Lemos e eu quero parabenizar todas as mães do Brasil. O mês de maio é um mês especial porque nele celebramos o Dia das Mães. Ah, quanta saudade eu tenho de minha mãe. Me lembro muito dela, principalmente de suas orações. A oração do justo, diz a palavra de Deus, pode muito em seus efeitos. Quando um homem ou uma mulher de Deus ora, as mãos de Deus se movem e fazem as coisas acontecer. Quantas vezes eu me lembro chegando perto de minha mãe na cozinha ou na sala, e ela estava em voz baixa, orando e intercedendo, agradecendo ao Senhor. Quantas vezes eu ouvi minha mãe orando e mencionando o meu nome, o nome de minhas irmãs Raquel e Rebeca, pedindo que Deus nos protegesse, pedindo que Deus nos prosperasse, pedindo que Deus guiasse os nossos caminhos. E hoje eu sou a pessoa que sou, graças às milhares de horas de oração de minha querida mãe. Que Deus abençoe todas as mães do Brasil. Que nós, como filhos, saibamos valorizar esse presente de Deus que são as nossas mães. Feliz Dia das Mães. Que lindo, meu irmão. Deus te abençoe. Vou deixar a doutora Simone comentar aqui. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Ele é um resultado de oração, de horas, né? É verdade, é emocionante assistir esse depoimento, porque muitas mulheres hoje estão com seus filhos nas drogas, desviados, em prostituição, mas eu quero dizer para você que a tua oração é poderosa em Deus para trazer para o resgate do teu filho. O pastor Mark é um exemplo disso, muito lindo. Aleluia. É um exemplo vivo, exatamente. E a oração de uma mulher vale muito, e não é só horas, é uma vida orando. Sabe que às vezes você não vê o resultado imediato, mas Deus não trabalha no nosso tempo. O tempo para Deus é o tempo dele. Então hoje você só vai fazer aquilo que ele te pede. Não se preocupe com o tempo, não se preocupe como Deus vai libertar o teu filho. Sabe, porque eu creio algo, sabe, doutora Simone, que Deus não só liberta. Você fala, mas aquela questão de uma vida desvirtuada sexualmente, onde duas pessoas do mesmo gênero, né, estão ali. Eu não quero nem falar a palavra, porque eu não quero que as pessoas, nós não estamos contra ninguém, nós amamos essa pessoa, mas a prática é uma prática pecaminosa. E você fala, não, isso não tem cura. Tem sim, Deus pode libertar. Isso não é questão de cura, isso é questão de libertação. E Deus liberta as coisas mais, assim, complicadas que podem ocorrer numa vida de uma pessoa. Amém? Eu quero chamar agora também uma outra jovem mãe, que neste ano celebra a sua primeira experiência como mãe. Ela é minha querida sobrinha, Nayane Câmara. Vamos conferir então esse depoimento. Tia Raquel, minha tia querida, my love, como eu costumo dizer, que alegria poder participar do seu programa nesse dia tão especial que é o Dia das Mães. E esse ano é o meu primeiro Dia das Mães aqui, minha belinha, esse presente que Jesus me deu. Né, filha? Dá oi pra tia Raquel e oi pra todas as mulheres que estão assistindo a Vida Bíblia. Que alegria, que Deus abençoe vocês, mães, mulheres guerreiras, de fé, mulheres de coragem, de ousadia. E que esse Dia das Mães seja o melhor Dia das Mães da vida de vocês. Que Deus abençoe. Um grande beijo. Amo vocês. Que lindo, né? Hey, my love. Que presente lindo Deus te deu, Nayane. Parabéns, pastora Nayane Câmara, ao pastor André Câmara e essa bela Lia. É uma bela criança que tem um nome lindo também. E eu sei que muitas mães que estão assistindo agora podem também assim se identificar, mães de primeira viagem, com essa dádiva que é ter o primeiro filho. E não se esquecendo que é desde o começo do princípio que nós devemos e podemos cobrir nossos filhos de oração. Tem uma outra pessoa muito especial também que vai nos dar um depoimento. Ela é uma pessoa muitíssimo conhecida na TV Boas Novas,
como todo, e ela tem uma palavra muito linda. Eu quero que você confira. Eu tenho um dos tesouros que ser mãe reserva, que é ser avó. Eu tenho aqui do meu lado a Sara, minha neta mais velha, e no meu colo a Bela, que é minha caçulinha, nossa neta mais nova. E eu quero agradecer nesse momento pela vida da minha mãe, que era uma mulher que influenciou muito a minha vida, uma mulher que sempre trabalhou muito na obra, trabalho duro mesmo, dando aula, mas cuidava muito bem da gente. E, sobretudo, agradecer a minha mãe porque ela foi uma mulher de coração. A cada dia, por exemplo, eu oro pelos meus filhos, pelas minhas noras, pelos genros, oro pelos meus netos. E eu sei que a minha avó e minha mãe também oraram por mim. Então, mãe, não pare de orar. Deus ouve a sua oração. Vamos dar tchau, Sara? Tchau! Dá tchau, Bela. Tchau! Olha que coisa tremenda, não é? Mãe, uma das alegrias de ser mãe é depois ser avó. Você é mãe duplamente e é tão tremendo essa experiência. Mas também essa experiência de saber que Deus ouve quando você está falando com Ele. A tua oração não é em vão. E olha como Deus ama o coração de uma mãe que ora pelo tesouro que Ele deu para ela. Aí que Ele vai mesmo ouvir e Ele vai estar sempre presente. Uma coisa que a Rebeca falou, ela fala, eu oro pelos meus filhos e minhas noras, que são filhas também. Pelo meu filho, que agora também é o meu genro, que é o Jonatas. Um abraço a toda essa família querida. E hoje nós temos que entender isso, não é, Simone? Eu tenho uma nora hoje, e ela é minha filha já. O nome dela é Raquel também. Eu oro como se fosse uma filha. E oro, estou orando pelo meu futuro genro, não é? Que Deus vai dar para mim, que vai ser esposa da minha filha, e minha outra futura nora. Então são todos filhos que nós temos que não separar, mas acolher também, porque é tão importante a nossa oração por toda a nossa família, não é? É verdade, Raquel. Nossos filhos, nossos genros, noras, nossos netos, temos que incluir nas nossas orações para mantê-los de pé. Até os futuros, né? Até os futuros. Eu oro muito, eu tenho orado muito sobre isso, sobre os meus filhos, um que ainda está solteiro, muito bonito, tem 29 anos, está estudando o seu doutorado, mas ele já tem um compromisso com uma jovem, já estou orando por ela, que o Senhor venha firmar esse compromisso, amém? Nós vamos agora para um breve intervalo e na volta você vai poder conferir, vai estar aí na sua tela, o acesso que você pode ter para o Ministério das Déboras, tá bom? E o site, como é que você pode saber o que está acontecendo e também se envolver um pouco mais. A gente vai rapidinho e voltamos daqui a pouco mais com você. Eu quero